pior posição que um homem pode ocupar é precisar ser respeitado. Enquanto a maioria se debate, explica e sangra tentando provar força, o verdadeiro perigo apenas observa na escuridão e deixa o vazio fazer o trabalho sujo. Se diante de uma provocação o seu peito aperta e a boca se abre antes da mente, a pergunta é simples: quem foi que te ensinou a obedecer tão rápido? A corda já está no seu pescoço, e quem dita a velocidade com que ela aperta nunca foi você. Essa é a armadilha invisível onde a maioria dos homens vive presa, sem nem saber que existe uma saída. O que você vai acessar a partir de agora não é uma técnica barata de linguagem corporal, nem um conselho motivacional vazio. É uma autópsia cirúrgica da mecânica fria que realmente governa o respeito, a influência e o poder social. Vamos dissecar, sem piedade, a exata engrenagem psicológica que decide quem é respeitado, quem é ignorado, quem comanda e quem obedece, muitas vezes sem que ninguém precise dizer uma palavra. Você vai entender por que algumas pessoas entram em qualquer ambiente e, mesmo falando pouco, fazem os outros ajustarem o tom, medirem as palavras e buscarem sua aprovação quase de forma automática. Enquanto a maioria se esgota tentando provar valor, esses homens simplesmente ocupam um patamar diferente. Ao final dessa jornada, você não terá apenas aprendido a ficar calmo sob pressão ou a esconder suas reações. Você vai se tornar o homem que domina a atitude fria com precisão cirúrgica. O homem que dita o ritmo das interações. Aquele cuja presença reorganiza o ambiente ao seu redor, que faz os outros competirem silenciosamente por sua atenção, que transforma o próprio silêncio e a própria frieza em uma vantagem estratégica permanente. A percepção que você vai levar daqui não te deixa apenas mais protegido. Ela te coloca acima. A maioria dos homens entrega a própria cabeça em uma bandeja no primeiro segundo. Basta uma provocação barata, uma interrupção sutil ou um olhar de desdém para que a reação venha, patética e imediata. O tom de voz sobe, as justificativas atropeladas começam e os gestos nervosos entregam o desespero. O que deveria ser um confronto frio vira um espetáculo de submissão, e o provocador, mesmo sendo um completo insignificante, assume o controle da mente deles sem fazer o menor esforço. Essa é a armadilha mais antiga, previsível e letal do jogo social. A pressa em responder não é coragem. É rendição assinada com pressa. Cada palavra dita no calor do impulso confessa ao ambiente que você é frágil e que precisa desesperadamente ser aceito. E a lei das interações humanas é cruelmente simples. Quem implora por respeito nunca será respeitado. Observe a mediocridade do padrão. O homem comum, reativo e previsível, tenta dominar o ambiente pelo volume, falando mais e mais alto. O operador faz o oposto, domina sumindo, esvaziando o ambiente de suas reações. Enquanto a massa se esgota, explicando a própria existência e mendigando espaço, o estrategista frio apenas observa o vazio que criou e assiste ao adversário se afogar no próprio desespero. Quando você se recusa a alimentar o jogo alheio, algo brutal acontece. O outro é obrigado a engolir o próprio veneno e encarar o próprio eco. O provocador, que esperava uma reação acalorada para se validar, colide de frente com um muro intransponível de calmaria. E o cérebro humano odeia o vazio. Ele entra em pânico. Ele preenche o silêncio com ansiedade crônica, com gagueiras, com justificativas patéticas e com confissões que deveriam ficar enterradas. No esforço de te atingir, ele acaba se despindo de toda a sua pose. Você não precisa golpear. Basta retirar o oxigênio dele. Essa inversão é cirúrgica. A reatividade do fraco alimenta o controle do manipulador. A contenção fria confisca essa energia e o deixa sem ar. Cada reação que você evita é uma corda que você se recusa a colocar no próprio pescoço para que eles te enforquem. Há 500 anos, Nicolau Maquiavel codificou essa lei de sobrevivência que a massa ignora. O
príncipe que poupa suas palavras acumula poder real, enquanto aquele que fala demais decora o caminho de sua própria ruína. Cada palavra guardada é munição silenciosa. Cada reação evitada é uma pista que o adversário perde. Quem fala muito para fingir força escancara a própria fraqueza. Quem sustenta o peso do silêncio dita o preço do jogo. Pare de se comportar como uma presa fácil. Quando o ambiente tentar te testar, não corra para preencher o vazio com ruído. Mantenha o tom linear. Sustente o olhar. Deixe o silêncio trabalhar como uma lâmina invisível. Naquele exato momento, a gravidade social se inverte. O ambiente que antes te subestimava começa a sentir o peso esmagador da sua presença. Aqueles que ousavam te provocar percebem, tomados por uma hesitação confusa e instintiva, que o controle mudou de dono. A pressão agora esmaga o lado deles. Mas parar de reagir é apenas retirar a isca que eles usavam para te pescar. O verdadeiro jogo de poder começa quando você aprende a usar esse vazio como uma arma de ataque, a transformar o silêncio em uma pressão tão insuportável que obriga o outro a se expor cada vez mais, até que ele mesmo entregue o controle da própria mente nas suas mãos. O silêncio ativo não é a ausência de som. É uma força de impacto. Não confunda isso com o silêncio covarde do submisso que se encolhe no canto esperando o perigo passar. E muito menos com o silêncio constrangido de quem foi encurralado e não sabe o que dizer. Estamos falando do silêncio deliberado, pesado, cirúrgico. A pausa de aço que você sustenta friamente logo após uma provocação barata, uma pergunta invasiva ou uma tentativa ridícula de te desestabilizar. Alguém tenta testar seus limites ou te enquadrar. Você não se debate. Você responde com o mínimo de palavras possíveis e deixa o silêncio cair sobre a mesa como uma lâmina guilhotina. O olhar fixo, o corpo relaxado, nenhuma pressa no peito. Em segundos, a mágica sombria acontece. O tom do outro desmorona. A convicção da voz dele evapora. As frases antes agressivas começam a se alongar em explicações desesperadas e nervosas. Ele começa a se justificar pelo que ninguém perguntou. Revela intenções que jurava manter sob 7 chaves. Entrega as próprias fraquezas de bandeja na tentativa desesperada de aliviar a tensão. É quase patético assistir à velocidade com que eles se desmancham. O cérebro da massa foi programado biologicamente para temer o vazio. Quando não recebe o feedback imediato da sua raiva ou do seu medo, ele entra em um colapso controlado. A ansiedade sobe, o ego se sente ameaçado e o instinto animal do outro o obriga a preencher o espaço o mais rápido possível para estancar o sangramento social. Quanto mais você permanece imóvel e gélido, mais o outro se desintegra. Ele fala demais, justifica o injustificável, expõe segredos, fraquezas e motivações podres que deveriam permanecer enterradas na lama. Você não está movendo um dedo. E exatamente por isso, está destruindo a postura dele por completo. Esse é o mecanismo invisível que a maioria dos tolos morre sem perceber. Enquanto o homem reativo queima sua própria energia tentando berrar e dominar a conversa com volume e velocidade, o operador simplesmente cria um vácuo psicológico devastador que suga toda a compostura do adversário. Cada segundo de silêncio que você sustenta com firmeza é um golpe invisível na espinha dele. Cada pausa forçada obriga o outro a mostrar as cartas que guardava na manga. Ele acha que está atacando, mas está apenas se despindo de sua dignidade na sua frente. Veja como isso funciona na arena real. Em uma mesa de reunião, um provocador lança uma ironia ou uma crítica velada na sua direção. A massa ao redor reage imediatamente. Explica-se, defende-se, contra-ataca com raiva. Você, não. Você solta uma única resposta curta, gélida, e depois se cala. Sustenta o olhar firme, sem agressividade infantil, sem fuga. O ar da sala fica espesso, sufocante. O provocador começa a vacilar no olhar. A frase seguinte dele sai descalibrada, mais fraca. Depois outra, ainda pior.
até que ele esteja praticamente argumentando contra si mesmo, tentando consertar o estrago e provar um valor que você nunca pediu para ver. É exatamente o mesmo em um confronto pessoal ou em um teste de limite emocional. A maioria cai na armadilha de responder com o estômago. Você responde com a ausência absoluta de reação. O seu silêncio funciona como um espelho de alta definição. O outro é obrigado a ver refletida a própria insegurança, a própria necessidade patética de controle e a própria fragilidade. E ele odeia o monstro fraco que vê no espelho. Esse é o prazer sombrio da contenção. Ver o outro desmoronar mentalmente sem que você precise sequer alterar os batimentos cardíacos do seu peito. É ver o provocador arrogante se transformar, diante dos seus olhos, em um mendigo emocional que implora por uma reação sua que você simplesmente decide não conceder. O silêncio ativo arranca você da posição de alvo e te coloca na cabine de controle. Você deixa de ser quem reage e se torna a gravidade que define a órbita de todos ao redor. Eles passam a falar mais para tentar agradar o que você não preenche. Revelam as próprias fraquezas porque a sua quietude os apavora. Perdem o próprio eixo porque percebem que não conseguem afetar o seu. Mas há um limite sutil e perigoso aqui. Qualquer tolo consegue calar a boca. Pouquíssimos conseguem silenciar com autoridade real. Porque o silêncio sem a presença corporal correta é apenas um vazio covarde. Se o seu olhar desviar por um milésimo de segundo, se o seu tom vacilar ou se a sua postura denunciar que você está desconfortável por dentro, o inimigo sentirá a rachadura na sua armadura. E todo o vácuo que você tentou criar se voltará contra você, engolindo o que restou do seu respeito. O silêncio é o gatilho da arma, mas a sua postura e o seu olhar são o que determina se você vai disparar contra a mente alheia ou se a arma vai explodir na sua própria mão. Dominar o silêncio não é um exercício passivo de paciência. É um ato de guerra psicológica ativa. É transformar o vazio em um campo de força blindado que desestabiliza qualquer um que ouse entrar nele. É usar a ausência como a ferramenta mais letal de pressão social. E para fazer essa engrenagem rodar com precisão cirúrgica, você precisa da próxima camada de proteção. Porque o silêncio sozinho ainda pode ser lido como hesitação pelos mais idiotas, exceto se o seu corpo e o seu olhar gritem, sem margem para dúvidas, a sua absoluta superioridade. O silêncio apenas abre a porta do matadouro social. Quem decide, quem entra, quem dobra os joelhos e quem comanda o espaço é a sua voz e a precisão cirúrgica do seu olhar. A maioria dos homens vive na ilusão imbecil de que a autoridade é construída pelo excesso de palavras. A verdade é muito mais dura. Ela é esculpida pelo que você se recusa a mostrar. O predador calmo não precisa berrar, esbravejar ou fazer cena para ser notado. Ele domina o ambiente com uma linha reta de aço, um tom de voz linear, sem picos de desespero, sem oscilações nervosas de quem mendiga a aprovação de terceiros. Uma voz que simplesmente não pede licença para existir. Observe a fraqueza do contraste. O homem reativo se desespera ao menor sinal de pressão. A voz dele fica aguda, acelerada, atropelada pela adrenalina do medo. Ele entrega no próprio timbre tudo o que sente, a insegurança crônica, a necessidade patética de ser aceito e o pavor absoluto de perder o controle da situação. O inimigo decodifica essa humilhação sonora instantaneamente e pisa ainda mais forte. O operador, não. O seu tom permanece cirurgicamente linear, quase monótono em sua firmeza inabalável, sem pressa para terminar a frase, sem esforço para impressionar quem quer que seja. Essa ausência total de variação emocional é interpretada pelo cérebro primitivo do outro como um sinal de perigo extremo. Este homem não tem medo de mim. Ele não precisa do meu consentimento. Ele opera em um nível que eu não consigo afetar. Junte a isso o impacto do contato visual. Não o olhar forçado e agressivo de quem tenta parecer durão, que nada mais é do que uma máscara para a própria fraqueza.
e muito menos o olhar fugitivo do submisso que desvia os olhos ao menor sinal de tensão. Mas o olhar firme, relaxado, que simplesmente se recusa a quebrar a linha primeiro. Um olhar que ocupa e reivindica o espaço como se o ambiente inteiro, por direito de natureza, pertencesse a ele. Ao combinar isso com um semblante totalmente relaxado, a mandíbula solta, a respiração lenta e profunda, a ausência absoluta de microexpressões de pânico, você projeta uma mensagem ancestral e devastadora. Eu possuo um poder que você nunca terá, e não sinto a menor necessidade de provar isso a você. O operador não desvia o olhar para poupar o outro do desconforto. Ele sustenta a linha reta até que o provocador sinta o peso físico da própria insignificância e decida quebrar a postura primeiro, humilhado pela própria incapacidade de aguentar a pressão. O cérebro do seu inimigo entra em alerta vermelho instantâneo. Ele sente uma ameaça invisível e não declarada. Não porque você esteja partindo para a agressão física, mas porque você se recusa a reagir como a presa que ele achou que você era. Você não está implorando por um pedaço de espaço na sala. Você simplesmente se apossou dele. E essa ocupação silenciosa desequilibra hierarquias inteiras em questão de segundos. Maquiavel avisou com a frieza de quem conhecia a podridão da natureza humana. É infinitamente melhor ser temido do que amado, quando não se pode ser ambos. Mas o verdadeiro príncipe moderno não precisa da armadura barulhenta e óbvia do medo físico. Ele faz melhor. Ele instala na mente do outro uma inquietação silenciosa, uma certeza persistente de que eles estão sempre um passo atrás, tateando no escuro, tentando alcançar um equilíbrio que você nunca vai permitir que eles encontrem. A partir deste ponto, você deixa de ser o homem comum que se espreme e se ajusta para caber nos termos do ambiente. Você se torna a gravidade que força o ambiente inteiro a se moldar ao seu redor. As pessoas sentem a mudança no ar. Elas hesitam e pensam duas vezes antes de tentar te interromper. Elas medem cada palavra para não parecerem estúpidas. Elas corrigem a própria postura antes mesmo de você abrir a boca. Porque o predador calmo não reage ao jogo dos outros. Ele obriga os outros a reagirem assustados ao jogo dele. E quando essa engrenagem começa a girar, a inversão de papéis deixa de ser uma teoria e se torna uma realidade brutal. Aqueles vermes que antes ousavam te subestimar, agora sentem um desconforto físico e instintivo sempre que se aproximam de você. O silêncio que você domina, o tom de voz que você controla e o olhar gélido que você sustenta erguem uma muralha de alto status que eles não conseguem cruzar sem pagar um preço psicológico esmagador. Mas o verdadeiro operador não se contenta apenas em se defender dos ataques alheios. O poder absoluto se revela quando você passa a usar essa presença para conduzir as peças do tabuleiro, inverter as dinâmicas de valor e fazer com que aqueles que um dia te ignoraram ou desrespeitaram passem a disputar, por iniciativa própria e de forma desesperada, um único milímetro da sua atenção. O jogo social é um tabuleiro de xadrez onde a massa joga desesperadamente. Eles movem peças com pressa, gritam estratégias, gesticulam e imploram por atenção. Eles sangram energia tentando dominar o centro. Você, não. Você permanece imóvel, observando a decadência do esforço alheio. Sem pressa, com a frieza de quem já calculou o fim, você coloca uma única peça no lugar certo. De repente, todo o tabuleiro treme. Aqueles que achavam que estavam vencendo percebem, em um choque de realidade, que o jogo nunca esteve nas mãos deles. Sempre esteve nas suas. É assim que o operador estabelece seu império silencioso. A contenção deixa de ser sua defesa. Ela se torna o seu território. Em qualquer mesa onde homens patéticos disputam poder pelo volume e velocidade da voz, sua calmaria gera um centro de gravidade inevitável. Eles berram para mascarar o próprio medo, interrompem e competem pelo topo de uma hierarquia imaginária. Mas é na direção do seu silêncio que os olhares assustados se voltam antes de qualquer decisão real ser tomada. Você não disputa o espaço com os fracos. Você se torna o dono dele. O mesmo se aplica aos confrontos da vida real. Uma provocação velada,
uma tentativa barata de humilhação ou um teste de pressão emocional. Enquanto o reativo se debate na lama tentando se explicar, você sustenta o vazio com o olhar fixo e o corpo relaxado. Sem o combustível da sua reação, o ataque deles morre no ar. Em minutos, quem veio para te subjugar começa a gaguejar, a suavizar o tom e a oferecer concessões ridículas na esperança de aliviar a pressão que você aplicou sem dizer uma única palavra. Essa é a passagem real. Você não foge do jogo social. Você o organiza. Sua presença vira a lei do ambiente. As pessoas são forçadas a se ajustar ao seu ritmo para não serem engolidas pelo próprio desconforto. A carência delas é sugada pelo vácuo que você projeta. Elas orbitam a sua quietude e passam a disputar a sua aprovação simplesmente porque você se tornou o único elemento que elas não conseguem comprar, dobrar ou decifrar. E então, a reversão de valor se consolida como uma punição silenciosa. Os mesmos que antes te subestimavam, que ignoravam sua presença ou ousavam te interromper, percebem tarde demais que a quietude que confundiam com fraqueza era o cálculo exato do abate, que o silêncio que negligenciavam era preparação, que o olhar impassível que evitavam encarar era a assinatura da superioridade de um homem que eles nunca conseguirão alcançar. Agora são eles que hesitam. São eles que medem as palavras para não parecerem estúpidos diante de você. São eles que mendigam sua atenção, sua opinião e sua presença, movidos por uma necessidade quase infantil de validação. O homem que antes eles ignoravam agora é o único que eles temem desapontar. Você não precisou levantar a voz, não precisou levantar um dedo, apenas parou de se entregar para a massa. E o jogo, sozinho, curvou-se diante de você. A partir de agora, o ambiente reage às suas regras, e aqueles que um dia ousaram te subestimar vão passar o resto dos seus dias sentindo, no peso do silêncio que você impõe, a certeza absoluta de que são insignificantes perto de você. A maioria dos homens que assistiu a este vídeo até aqui vai voltar para o modo automático nos próximos 5 minutos. Eles vão esquecer a corda, vão abrir a boca antes da mente na primeira provocação barata e vão continuar implorando pela atenção de quem os despreza. A previsibilidade é confortável demais para o homem comum, mas alguns poucos não conseguem mais ignorar o que viram. Nós nos reconhecemos sem que nenhuma explicação seja necessária. No nosso mundo, o silêncio fala mais alto do que qualquer ruído. Se você aceita esse novo patamar e escolhe operar a partir das sombras, deixe apenas a sua assinatura gravada abaixo. Comenta: O meu silêncio é frio. Não passe direto pela tela final que está aparecendo agora. Há uma peça que acabou de ser liberada e que se conecta exatamente com a lacuna que foi aberta na sua mente. O próximo vídeo já está observando você, e o motivo de ele aparecer exatamente agora não é uma coincidência.